Olá, sejam muito bem-vindos à nossa última aula do nosso terceiro módulo da nossa plataforma de ensino. Para concluir esse tempo juntos, essa linda jornada que você traçou até aqui, eu trouxe meu marido e juntos nós conversaremos um pouco sobre a diferença entre adoração e louvor e sobre a excelência e os excessos do ministro no altar de adoração. E nós queremos agora contextualizar você do que é adoração para que a gente consiga entender a diferença entre a adoração e o louvor. Então, dentro do que já foi dito aqui hoje, a adoração é a resposta que nós damos à revelação do que nós vimos de Deus. Então, quando eu vejo o Senhor e eu o contemplo, eu adoro, porque eu compreendo o que eu estou vendo. E tudo que há em mim responde isso também. Então, eu respondo, Senhor, em adoração com as minhas vestes, com o meu comportamento, com a forma com que eu me submeto à unção do meu marido, ao sacerdócio da minha casa. Eu adoro ao Senhor com a minha voz, eu adoro ao Senhor com os meus recursos. Então, eu respondo ao Senhor tudo que Ele é para mim, com tudo que eu sou para Ele. Sim, e um ponto que eu acho que é importante nós falarmos é que às vezes a gente escuta que a adoração é um estilo de vida. E isso é importante nós entendermos, que adoração é estilo de vida, só que eu sinto que esse tipo de resposta é um pouco raso demais quando nós falamos a respeito de estilo de vida. Porque se nós pensarmos, Jesus é a vida. Sim. Então não tem como nós nos submetermos a um estilo específico da vida que é Jesus. Sim. Ou nós estamos nele, ou nós não estamos nele. Então é muito mais do que um estilo de vida. Sim. E de fato é uma resposta que nós damos ao Senhor a partir da nossa adoração. Então ela não pode se limitar a um estilo de vida. Porque se nós estamos inseridos em Jesus, Ele é a própria vida e nele nós temos vida, então nós temos que entender que é muito mais do que um estilo de vida, é uma resposta, é uma redenção que nós estamos aos pés de Jesus. Amém, amém, amém. E facilmente a gente tem um lugar onde a gente sempre confunde adoração com louvor, né? Sim. E para quem nos ouve agora, esse público específico que veio para um curso de canto, então o louvor é algo que sonda o coração deles, a vida deles, a rotina deles. E a gente precisa dar essas respostas para vocês. O que é o louvor? O que é a adoração? E qual é a diferença de um para o outro, né? E até esse ponto que é importante, acho que você já ouviu, ou quem está nos escutando aqui já percebeu isso. Vamos pensar em um tipo de louvor. Aí o pessoal fala, vamos pensar em um louvor que seja de adoração. Sim. Ué, mas o louvor, de fato, ele faz conexão com a adoração. E a gente precisa entender que o louvor é uma resposta externa de uma adoração interna. Sim. Né? Então, o louvor ele acaba sendo uma resposta. Então, não existe um louvor de adoração. Uhum. Então, de novo, eu repito isso aqui. O louvor, ele expressa algo de uma forma externa, né? Então, não de uma forma interna. Então, não existe louvor de adoração. Uhum. Ou talvez um louvor que seja celebrativo, né? Embora tenha algumas verdades nisso, mas fala muito mais de um espírito, ritmo, né? Uhum. E o louvor está envolvido com o espírito que nós temos, né? Então é possível nós cantarmos algo que tenha um compasso lento e ser celebrativo. Sim, né? sim. Então não tem a ver com o BPM da música, né? O BPM do louvor. Mas com o espírito que rege, né? Sim. O fundamento daquela canção. Exato. É como se a adoração fosse um estilo musical. Não, e não é. Exato. Né? A adoração é a resposta que damos ao que vemos de Deus. Então não tem a ver com o estilo musical. Ainda que a gente tenha se acostumado a canção de adoração, a canção de celebração. Mas isso faz muito sentido, porque é o espírito que rege aquela canção em si. Sim. E o que está sendo feito ali no altar, né? E não o gênero da música, como se as músicas tivessem categorias, né? Muito bom, muito importante, muito pontual, até porque isso não é de agora, né? Sim. Esse mix de assuntos de música e adoração persegue a igreja, os cantores cristãos há muitos anos. Uhum. Então, eu cresci nesse contexto e a gente sempre ouviu falar sobre isso como sendo uma verdade absoluta, de vamos louvar um hino de adoração. E eu acho que é importante a gente, de alguma forma, sistematizar isso, porque ainda existe uma forma mística de pensar que a adoração ela está voltada ao ministro de louvor.
Só que o desejo do Senhor para as nossas vidas é que todos possam adorar e todos possam louvar ao Senhor. Sim. Então isso não rege uma forma de até de cargo ou de ministério focalizado em um ministro de louvor, né? Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que a adoração é destinada a todos. O louvor é destinado a todos. Tudo que tem fôlego, Louve ao Senhor. louve ao Senhor. Eu falo nas aulas para as alunas, isso aqui ganha mais sentido agora. Que enquanto o nosso coração bate, o som do nosso coração batendo responde à revelação de Deus. E enquanto a gente vive, a gente adora o Senhor, a gente louva o Senhor. Porque eu submeto meu corpo a uma resposta e a minha vida louva. O compasso do meu corpo louva. E isso conecta com tudo que a gente está dizendo aqui. Toda a nossa vida rendida diante do Senhor. Então, o que é adorar? É responder à revelação do que se vê diante de Deus. Mas o que é, então, louvar? Eu louvo... Lembra que eu perguntei para vocês o que é cantar? A gente está aqui ainda quase que dentro desse contexto. Eu canto quando eu me expresso por meio de frases melódicas. Mas eu louvo quando eu elogio ao Senhor. Então, de repente, você pegou aquela música que está falando só de você mesmo e está cantando na igreja. E desculpa, mas isso não é um louvor. E é a hora de você reavaliar o seu repertório, a sua setlist, porque quando nós falamos de louvor e contexto de culto, é um lugar onde nós celebramos a vida do Cristo. Sim. E nós honramos os atributos do Senhor. Então, o louvor está conectado à música, à forma da música, às conexões melódicas, dentro de um contexto de elogio. E isso tudo está dentro da adoração. Eu adoro ao Senhor com música, eu adoro o Senhor com louvor. Sim, é como se o louvor fosse uma parte da adoração, né? Sim. Então, até pegando esse gancho que você está falando, Mar, quando a gente fala de louvor num contexto geral, e qual que é a nossa percepção? Da onde que a gente está tirando isso? O que a gente está pegando é algo que emana da palavra do Senhor. E quando nós vamos olhar os salmos, os cânticos do Senhor, a gente percebe que tudo tem uma sombra, tem um peso maior de louvor, né? Então a gente percebe que existe louvor quando eu estou me rendendo ao Senhor, existe louvor quando eu estou dançando para o Senhor, Sim. existe louvor quando eu estou tocando para o Senhor, e todas essas formas, de alguma forma, eu consigo elogiar ao Senhor. Sim. O próprio livro de Salmos, né? São cânticos ao Senhor, utilizados naquela época para louvar ao Senhor. O próprio Jesus entoou. Então, a gente tem que considerar que não começou agora, não é uma realidade que a igreja criou. A adoração e os louvores celebram a vida de Cristo. Sim. Se a gente estudar exatamente Salmos, a própria origem da palavra em todos os salmos que dizem cantai, ou louvai, ou júbilo, a origem de cada tipo de cantai, louvai, júbilo ao Senhor, tem um foco em um tipo de louvor e adoração. Então, de repente, quando eles se reuniam para louvar o Senhor, existia um momento com palmas. Sim, e aquilo também era um tipo de louvor específico. Sim. E estava dentro do contexto de adoração. O louvor como levantando as mãos, erguendo as mãos. Aquilo era um tipo de louvor específico. E às vezes a gente acha que o louvor ele só está limitado à voz humana. Produziu uma voz humana, produziu um instrumental ali, um fundo musical, isso é louvar ao Senhor. Sim. Sendo que isso responde tudo que a gente falou até aqui. O nosso corpo adora o Senhor. Todos os movimentos, toda a nossa expressão, tudo isso está adorando o Senhor. Sim, até porque se a gente for pensar dessa forma, né, uma forma tão radical de se pensar, então uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, a gente pode deduzir que ela não esteja louvando porque ela tem um tipo de deficiência. Só que não, né? Então, justamente por Deus, de alguma forma, dar essa acessibilidade de nós louvarmos com todo o nosso corpo, com todo o nosso ser, ela não se limita ao cantar ao Senhor, né? Sim. E aqui está um ponto importante sobre a adoração, porque a gente acaba aqui falando de louvor e adoração e talvez confunda quem nos ouve do que é de fato um ou outro, mas para você adorar o Senhor, você não precisa cantar. Sim. Louvar e cantar e dançar e expressar a sua arte está dentro da adoração. Você consegue adorar o Senhor fazendo isso, mas você não depende disso para adorar.
Eu vejo Exato. muitas pessoas com dilemas de eu só canto eu só oro se tem um fundo musical, eu só me apresento ao Senhor com fundo musical, ou precisa ter música o tempo todo na igreja, senão a gente entende as conexões melódicas e o que isso faz com a nossa mente, com o nosso cérebro. Mas é muito importante a gente trazer isso aqui, de que você adora com a vida que você leva. Sim. Quando a gente pega até o Evangelho de João, capítulo 12, a gente tem uma cena que Jesus está na mesa, tem Lázaro que está juntamente com ele na mesa em um relacionamento, tem Marta que está servindo e tem Maria que está se rendendo aos pés de Jesus. A gente percebe ali que não tem um louvor de cântico, Sim. mas ali tem um louvor de serviço, um louvor de prestar adoração, de relacionamento com Deus. Então ali não tem uma forma intrínseca que nós podemos perceber que tem alguém cantando uma música, um louvor diante do Senhor. E a gente percebe que a adoração, de fato, ela está no serviço de Marta, a adoração está na vida relacional de Lázaro, ou da redenção de Maria, não tem a ver com isso. E sim, com o espírito que isso, de fato, manifesta na vida deles, né? Então, tudo que eles estão fazendo ali envolve o louvor, que é uma forma de elogiar ao Senhor com as ações deles, né? Sim, e é interessante esse ponto porque a gente comentou muito sobre o Antigo Testamento, como um espelho das aulas. E se a gente considera que adorar o Senhor é só cantar, então a gente vai ignorar a adoração do tabernáculo, né? Os sacrifícios, por exemplo, que era uma adoração sacrificial de entrega, de tempo, de vida, mas não existiam louvores diretos. Isso veio em um outro tempo, já em Davi, por exemplo, com Asaf. Mas a gente não tem esse registro mais para trás, lá em Êxodo, na travessia. Mas eles também estavam adorando. Os rituais que eles faziam antigamente adoravam. E diferente de hoje em dia, né? A gente está falando de um contexto, um paralelo, né, de antigo e novo. Mas hoje em dia, lembrando do Espírito de Deus no nosso espírito, a gente não precisa mais de rituais. Sim. De ofertar animais, a gente falou já sobre isso. Mas é importante você entender que ainda que você não precise cumprir um calendário de adoração, cumprir uma quantidade de horas por dia de oração, ainda assim, a adoração de verdade é uma vida entregue. Sim. É uma resposta diária, né? E aí eu fico pensando em tudo isso que a gente está falando, que talvez para alguém que está nos assistindo é muita informação. E talvez o questionamento dela seja, tá bom, já sei o que é louvor, né? Eu já sei o que talvez seja adoração, porque essa revelação, ela continua nas nossas vidas, né? Mas quando eu estou em uma comunidade de fé, né? E a pessoa começa a pensar, eu estou louvando, eu estou adorando, esse momento é um momento de técnica. Como é um momento de técnica, eu deixo de louvar ao Senhor, eu deixo de adorar. Então, acho que um ponto importante, Maia, é a gente falar dos excessos e daquilo que de fato consegue ser excelente, mas ao mesmo tempo no âmbito espiritual, sem desconectar esses âmbitos. Sim, e pontuando isso, é importante pensar o seguinte: a quem eu elevo minha adoração? Porque quando a gente tem uma visão sobre o para quem a gente faz o que faz, a gente já distingue o excesso da excelência. Porque o coração excelente vem de um espírito de excelência. Uau. A Bíblia fala sobre Moisés e o espírito da excelência, por exemplo. Então, todo ser humano, você que está nos ouvindo, você nasceu com o selo da adoração dentro de você. E talvez você ainda esteja começando a sua caminhada com Cristo e não se enquadre ainda dentro disso, mas não se preocupe, porque o Senhor te fez para adorar, o Senhor nos fez para adorar. Não, mas calma aí, vamos lá. Então você está me dizendo, vamos voltar nisso aqui, então. Então, a redenção que eu faço ao Senhor, ela abre o meu leque para entender se eu estou fazendo algo em excesso ou não. É isso que você quis dizer? Sim, porque o Espírito de Deus em nós, o Espírito de excelência, e nós que acreditamos no ministério dos anjos, no Espírito de Deus, a gente se move nesse entendimento. E o Espírito de excelência, ele nos revela isso. Então o excesso ele está muito mais voltado a algo almático. E quando você fala do tabernáculo, do átrio, do santo e do lugar santíssimo, então significa que o meu excesso ou a ausência de algo que potencializa o que Deus está fazendo no corpo é porque há algo que está emanando da minha alma e não do espírito, certo? Sim, muitas vezes sim. E talvez até com um pezinho na vaidade. Porque às vezes a gente vai com um discurso de excelência. Só que o discurso da excelência, ele às vezes tem uma origem boa.
mas ele encontra um lugar adâmico que ainda está aceso dentro da gente, e o que era para ser excelente para o Senhor se torna um super jogo de luzes que, se não colocado corretamente, aquilo infla quem eu sou, acende os ídolos do meu coração, e eu deixo de prestar um culto e presto um show a quem me assiste. Uau. Então, é uma quase excelência que se desviou pelo caminho e virou um excesso. Uau. Então, o quem adorar está muito aqui. Porque a gente nasceu para isso. E quando a gente não conhece Deus, a aula que você ministrou sobre o conhecimento de Deus, quando a gente não acessa esse lugar, a gente coloca a nossa adoração no lugar errado. Então, não significa que você não está adorando. Só significa que você está colocando isso no lugar errado. E eu acho que a adoração é tão forte porque exatamente essa ideia de você falar que não significa que nós não estamos adorando. Porque é possível que a gente esteja em um culto adorando o solo de uma guitarra, Sim. adorando uma palavra específica, Sim. um pad, a harmonia, e a gente começa, de alguma forma, a se auto-sabotar, achando que está adorando a Deus e está adorando as coisas. Sim. Então, eu acho que essa parte não é só sobre nós adorarmos, mas sim, se de fato o que nós estamos fazendo tem a ver com o Criador. Sim. Tá? Sim, as estruturas, né? E aquele lugar até mesmo da correlação com a melisma. Tudo isso vem para servir ao Senhor e não o contrário. A estrutura tem que servir a minha unção e não a minha unção servir a estrutura. Uau. E sempre lembrar que Deus não precisa disso. Isso é para nós. Isso é a forma com que nós nos movimentamos e entendemos que isso é a nossa adoração. E isso é excelente para o Senhor. E eu não acho que ele ache isso ruim. Eu não acho que as luzes elas são ruins. Eu não acho que a fumaça é ruim. Eu acho que ruim é quando nós não colocamos o nosso coração em Deus. Quando nós não vivemos a vida do Cristo. E a gente leva isso para o lugar do excesso. Legal. E aí um dos pontos que eu acho que nós precisamos pensar como ministros do Senhor é aquela passagem nos evangelhos que fala: bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. Sim. Porque a ideia de pobre de espírito não significa que você não tem nada do Senhor, mas significa que você depende totalmente do Senhor, né? Então é basicamente uma família que está passando necessidade, um pai de família, e ele percebe que seu filho tem uma necessidade de recurso, uma necessidade financeira que seja, então ele vai correr, ele percebe, eu não tenho nada, então eu vou arrumar recursos para que eu consiga de alguma forma suprir a necessidade do meu filho. Então, quanto mais nós somos pobres de espírito no sentido positivo da palavra, de entender que, uau, nós dependemos do Senhor. Nós estamos aqui ministrando ao Senhor e eu não posso fazer uma nota porque eu simplesmente gostei de uma nota. Eu não posso fazer uma reharmonização porque eu simplesmente gostei. E isso tem que vir de um espírito genuíno. Sim. Senão acende todos os gatilhos de vaidade humana. O que é comum, né? A gente fala isso porque é importante que você tenha esse autoconhecimento e domine isso em você, porque isso vai acontecer, isso vai sondar o seu coração. E a gente precisa pensar o seguinte, que a adoração verdadeira, e trazendo isso para o que a gente está dizendo sobre excessos e excelência, né? Ela não é medida por sucesso. Ela não é medida por aplausos. Até porque, quando a gente está falando de aplausos, a gente está falando do momento do louvor. E o momento do louvor faz parte da adoração, mas não é a centralidade da adoração. Eu posso adorar servindo na recepção na porta, eu posso adorar servindo no estacionamento da igreja, e eu posso estar com o coração muito mais entregue ali do que talvez o ministro que está no altar gostando de receber os aplausos. Sim. E esses pontos que você falou é tão importante, mas quando a gente acaba até pensando, né, em uma ideia de adoração, ela não é medida pelo sucesso. E esse sucesso ele acaba se tornando, nos dias de hoje, pejorativo, mas, de fato, é possível nós trazermos uma adoração e ter o sucesso e não ter a fama. Sim. Né? Ser bem-sucedido naquilo que nós estamos fazendo. Exatamente. E é isso. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que é o sucesso para Deus? Sim. O que é ser bem-sucedido em relação à adoração na ótica de Deus? Sim. E esse ponto também, de novo, é importante, porque eu acho que, infelizmente, ainda existe uma mentalidade errada de eu ficar olhando outra pessoa e achando que, pela quantidade de views ou de curtidas, essa pessoa tem uma relevância. Sim. E aí, quando Jesus está sendo condenado,
né? Vamos falar do reino dele. Ele fala assim, o meu reino não é dessa terra. E a ideia de ele trazer isso é mais ou menos assim, não adianta você trazer os seus dados, a forma que você pensa, porque o meu reino não é dessa terra. Porque um rei dessa terra, ele tem diamantes, tem ouros, enquanto eu tenho espinhos. Sim. Então, essa ideia de entender que a gente não pode trazer um resultado terreno como se ele fosse um medidor, troféu, né? Um medidor de dizer, uau, se todo mundo levantou a mão é porque está tendo sucesso. Sim. Porque não é sobre você, é sim sobre o retorno que você dá. E, de novo, a gente volta à adoração dizendo que é a resposta que nós damos ao Senhor da fome que Ele tem colocado em nós. Sim. E até a fome e a sede é o próprio Espírito que planta em nós. Sim. E essa vaidade sonda muito jovens ou quem está começando, né? Porque em algum momento eles olham para a igreja e eles querem ver a igreja pulando. Eles olham para o público e querem o público pulando e se comparam. Nossa, mas domingo passado eles vieram muito nessa música e agora não vieram. E isso é um tipo de assunto que está sempre nos nossos encontros, está sempre nas nossas reuniões. E não deveria encontrar espaço em nós. Porque desde quando a resposta humana é um parâmetro divino? Uau. A resposta humana ela é inclinada ao pecado na maioria das vezes. Embora a igreja seja um lugar santo, pessoas que não são santas estão ali naquele lugar, tentando, buscando a santidade, se santificando no Senhor. Mas o nosso espelho é Cristo. Uau. E quando a gente pensa nisso, de fato a gente está sistematizando as coisas talvez de uma forma errônea. É mais ou menos assim, a pessoa precisa receber essa pessoa tem uma dor no braço que seja. E às vezes as pessoas são induzidas vamos fazer um acorde menor, vamos cantar uma música que fale disso. Não que seja ruim, mas às vezes a gente limita a possibilidade de Deus responder a partir de uma música, Sim. de uma melodia, sendo que, Deus não pode responder numa música agitada. Sim. Deus não pode responder em uma música que talvez tenha notas maiores. Sim. É como se a gente fosse sempre inclinado para um lugar de uma quase manipulação. Né? E pensar sobre que nós estamos orquestrando esse movimento. E aí a gente acaba destronando Deus. E eu acho que esse é um dos pontos negativos que a gente sempre comete. A gente destrona Deus, a gente trona Deus. A gente destrona Deus e coloca Ele no trono de novo. E a gente fica nesse joguinho de eu coloco os meus ídolos no trono, depois eu tiro e coloco Deus. Isso não começou agora. Uau. As pessoas são assim. A gente tem essa tendência de ter impaciência em esperar Deus responder. E quando Deus decide vir na brisa suave, como com Elias, por exemplo? E como que a gente vai reagir? Se a gente acha que a expressão humana é sinônimo da revelação de Deus. A expressão humana fez Arão pegar o brinco, o anel de todo mundo, derreter e fazer um altar de ouro para adorar porque Moisés estava demorando de descer. Uau. Então, a idolatria começou lá atrás e ela ainda percorre os dias de hoje. O espírito de Jezabel percorre os dias de hoje. E se a gente não sabe perceber os espíritos, a gente cai nas ciladas do inimigo. Porque o inimigo não quer te tirar da igreja. Ele quer fazer o espírito de Jezabel em você, te fazer adorar ele dentro da igreja. Uau, é como se fosse um Samuel que quer que Saul permaneça no reino, sendo que Deus já falou com Samuel. Não é mais Saul. Sim. Já tem Davi. E às vezes a gente está induzido a esse sistema de nossa, eu gosto tanto de Saul, a forma que ele fazia as coisas, sendo que de fato Deus já tem um novo governo. Sim. É exatamente isso. Acho que a pergunta que as pessoas precisam fazer, agora que a gente trouxe esse contexto, essa divisão do que é adoração, do que é o louvor, a gente já falou até sobre o que é a música, a origem da música e tanta coisa. Perguntar para quem eu faço o que eu faço. Porque entender sobre o que é adoração só não basta. Mas colocar a adoração no lugar certo, sim. Para quem eu faço o que eu faço? A quem eu adoro? E agora que eu entendi, eu adoro ao Senhor, eu devo tudo ao Senhor. Como eu faço isso? Eu posso fazer a partir do meu louvor. Eu posso fazer a partir das canções que eu canto, das canções que eu escrevo, do meu amor por Jesus com a vida que eu levo. Mas essa é a pergunta que a gente deixa para você.
E talvez não é uma pergunta que ela fique marcada em um dia, mas existe uma necessidade de nós perguntarmos isso todos os dias. Sim. Porque a nossa alma, ela vai tentar de alguma forma nos dizer que você está adorando a Deus, mas no fundo, quando o Espírito vem e traz a revelação, de fato ele vai manifestar, talvez você não esteja adorando a Deus. Sim. Então é uma pergunta muito relevante e de fato uma pergunta que deve estar nos nossos dias. Sim. Acho que é isso, né? Sim. Eu espero ter te ajudado, eu espero ter atendido a sua casa, atendido a necessidade do seu coração, do seu espírito e do seu corpo para esse tempo. Sim. A gente passou todos esses momentos falando sobre essa tricotomia, sobre a tríade, trindade e o cantor, o artista, o ministro. E eu quero que você traga isso à sua memória todos os dias, que você se dedique em meditar sobre isso. E o meditar vem do ruminar essa palavra, mastigar essa palavra, até que ela seja impressa no seu espírito. E eu espero muito te ver em breve em alguma outra oportunidade. Uau, novo módulo? Novo módulo, quem sabe. Mas que o Senhor abençoe você e a sua casa e que você seja cheio do Espírito de Deus para produzir toda boa arte com muita pureza, beleza, santidade e respondendo à revelação do nosso Pai. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nós estamos felizes, Senhor, por tudo que o Senhor tem conectado gerações, Pai. Amém. Gerações mais novas, gerações com idades avançadas também. Mas que eu te peço, Pai, é que teu Espírito, Pai, continue falando conosco, Pai. Em nome de Jesus. E nos trazendo as suas revelações. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Que a nossa mentalidade, ela não esteja cauterizada, Senhor. Sim. Mas que ela esteja liberta para receber tudo aquilo que vem de Ti. Em nome de É o Jesus. que nós pedimos. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Até a próxima.